Glória a Deus. Querido, eu fico muito feliz essa noite, mais uma vez, em poder estar junto com os irmãos, agradecer a Deus pelo dia. Vocês já notaram que o mês de dezembro é um mês assim, voltado, com uma forte presença dentro de nós, sobre gratidão? Somos envolvidos nisso, desde quando inicia-se o mês de dezembro, a gente vai contando assim, e à medida que os dias vão passando até chegar numa data como essa, por exemplo, o nosso coração, então, ele é embevecido e nutrido de um espírito de gratidão muito forte. Pelo menos eu sinto assim. E isso é todos os anos. Interessante, queridos, por que razão? Uma das maiores é porque é o Natal. E dentro da nossa cultura, aprendemos e entendemos que hoje é o dia mais lindo para ser comemorado na face da terra. A gente sabe disso. É o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente de data, viu, querido? Mas a gente tem essa cultura e aprendeu desse jeito. Segundo, porque nós estamos chegando aí, daqui a 5 dias, estamos na virada do ano. E isso é muito bom para aqueles que conseguiram chegar até aqui. É um privilégio inagualável. Eu vejo isso como aquele motorista que às vezes senta no banco do seu veículo e ele, à medida que vai andando, ele olha para o retrovisor e vê as coisas que vão se passando por ele. E com o olhar também atento à frente, as expectativas daquilo que estão à sua frente. Nesse ano, em particular, eu guardo em memória muitas coisas que aconteceram. E não foram somente coisas boas, não, viu, querido? Mas tudo serviu de experiência. Para que hoje, um dia como hoje, por exemplo, ou até mesmo no último dia do ano, se eu conseguir até chegar lá e Deus permitir, eu vou ter uma razão de sobra para extrapolar e dizer a Deus o quanto Ele é bom e maravilhoso, viu, queridos? Então, hoje eu vou aproveitar de agradecimento e agradecer também os nossos pastores, pastor Evandro, pastora Sinara, a oportunidade mais uma vez, agradecer toda a Missão Lab na sua membresia, porque somando já mais de um ano que estamos aqui, e esse carinho pela qual fomos recebidos, eu e minha família, isso é muito bom, viu, querido? Cada um dos irmãos, independente, isso é muito bom para nós, porque fomos acolhidos de uma maneira maravilhosa. Eu lembrei disso hoje pela manhã, no último ano passado, algo que até hoje marca no meu coração. Também eu quero aproveitar e fazer algo que durante todo o tempo eu quero fazer, mas hoje eu lembrei, Jonatas, te agradecer, viu? Porque junto com essa equipe maravilhosa que você está aí tendo e formando, vocês já pararam para perceber como que o Jonas e toda essa equipe dele nos ajuda aqui no altar? De maneira surpreendente, viu, Jonas? Deixa tudo tranquilo, não é isso, Júnior? Deixa tudo tranquilo para a gente, muito mais fácil. E todas as vezes eu quero falar isso dele e acabo esquecendo. Mas hoje o Espírito de Deus me tocou para te dizer que isso é muito bom, viu? E se a igreja não se sentir modéstia com isso, por tudo isso, se você quiser aplaudir a Jesus, é muito bom para mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ao texto bíblico. Lucas, a altura, eu não passei para ele, gente. Lucas, a altura do capítulo 2 e o versículo 1 e 20. De 1 até o 20. Lucas, a altura do capítulo 2, do versículo 1 até o 20. Sônia, entrega para ele, para mim. Jonas. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Naquele dia, César Augusto, imperador, ele publicou um decreto ordenando que o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino ainda era governador da Síria. E todos iam para a cidade de Natal, a fim de se alistar.
Assim José também foi à cidade de Nazaré, chamado a Galileia da Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de se alistar com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e lhe esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E a ele deu à luz ao seu primogênito, e envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. Ao acontecer que um anjo do Senhor apareceu a eles em glória, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Aconteceu que o anjo lhe disse: não tenhais medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão dos exércitos celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, às quais concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que isso aconteceu e o que o Senhor nos deu. Somente até aí. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Queridos, essa mensagem tem um tema: aceitando a vontade de Deus. Aceitando a vontade de Deus. E eu quero destacar nessa mensagem, o objetivo nessa mensagem é destacar acerca de valores humanos e também atitudes como a de José e a de Maria. Talvez eu possa não concluir toda a mensagem devido ao tempo, mas o objetivo dela é isso. Porque nós já conhecemos muito acerca de Natal, de luz vermelha, de noite, de casa cheia, de muitas comidas, ceias. Tudo isso eu já venho conhecendo com esses meus 65 anos de idade. Mas interessante que quando você lê uma passagem como essa, por exemplo, e conhece a história, você tem que se prender e tem que se deixar levar por um outro espírito. E eu encontrei nesses dias de hoje algo que até então, para mim, não era visto dessa maneira. O valor daqueles que aceitam a vontade soberana de Deus. No caso, seria tanto José como o de Maria. Interessante, querido, que esse versículo é um desafio. Esse texto é um desafio. E ele não começou agora nessa época. Não. Cerca de quase 800 anos atrás, esse texto foi o desafio da época, aonde, se você voltar até o capítulo 7 do livro de Isaías, você vai ver lá os primeiros versículos, dizendo acerca de uma guerra iminente que estava entre o rei de Judá, o rei Acás, o rei da Síria, o rei Rezim, e também o rei Peca, o rei de Israel. Ou seja, era uma coligação junta entre o rei Rezim da Síria e também o rei Peca, rei de Israel. Ou seja, uma aliança chamada Sírio-Eframita, algo que perturbava Judá naqueles dias, que perturbava Acás naquele dia. A Bíblia vai dizer que Acás tremia como uma árvore junto ao bosque, diante de medo, porque eram duas potências tentando invadir Jerusalém. Quando eu li isso, eu pensei em Jerusalém sendo uma figura, um modelo para mim e para você. Jerusalém atacada representa a minha família, a tua casa, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa salvação. É os inimigos tentando, de uma certa forma, destruí-la por completo. A Bíblia vai falar
que as cidades circunvizinhas já estavam todas dominadas. Faltava apenas Jerusalém, o centro da coisa. E o rei Acás, como não era um homem muito temente a Deus como os outros, a situação ainda ficava muito mais fragilizada, porque esse homem era um apostata e não temente a Deus. Quando uma direção ela não tem esse envolvimento com Deus, já podemos esperar então um resultado. Por isso, todos temiam naquele dia, principalmente ele. Mas o favor de Deus e a bondade de Deus, que não é de agora, e nem termina na próxima esquina, ele já vem de muitos anos, desde a fundação dos tempos. A Bíblia vai falar então, que ele prepara um homem chamado o profeta Isaías, juntamente com o seu filho chamado Sear-Jazub, ou seja, o remanescente voltará. Diz a Bíblia que Isaías tinha uma incumbência de chegar até o rei Acás e dizer para ele: Acás, não tema, esses 2 são tirados do fogo, dentro de um tempo, ou seja, estabilizado por Deus, que durou cerca de 65 anos, tanto um como o outro seria destruído. Israel nunca mais teria um reino propriamente dele. Mas, conforme eu disse, Acás ele preferiu não aceitar o favor de Deus. Ele preferiu não ouvir a voz de Deus, até porque o seu olhar estava para a Síria, um outro país. A Bíblia vai dizer então, que naquela hora, esforçando Isaías de todas as maneiras para acreditar no que Deus poderia fazer, disse Isaías para o rei Acás: pede um sinal, tanto no céu como na terra, ou seja, qualquer lugar eu te darei um sinal para que você entenda que Deus vai dar esse livramento. Mas de uma maneira hipócrita, Lucas, diz a Bíblia que Acás não quis pedir o sinal, e ele mesmo disse: não pedirei ao Senhor, e nem atentarei ao Senhor. Hipocrisia pura. Na verdade, o seu coração estava desconectado com Deus, longe de Deus, e não acreditava naquilo que Deus era poderoso para fazer. Isaías, quando ouviu isso, mais uma vez ele disse: olha, já que você não quer pedir um sinal, saiba, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome quer dizer Emanuel, que significa Deus é conosco. Isso, naqueles dias, querido, pareceu algo perturbador, algo muito perturbador. E é claro que quando essa palavra surgiu, muitas interpretações vieram, até mesmo dizendo que na verdade essa virgem tinha um título de ser jovem, uma mulher mais nova. Não era bem o sentido que nós interpretamos. Mas Deus é poderoso para fazer as coisas acontecer. E lá no livro de Isaías mesmo, a autora do capítulo 60 e versículo 22, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor disse: olha, o menor será o 1000, e o mínimo se tornará uma grande nação, porque eu, o Senhor, faço a coisa acontecer dentro do tempo certo. Foi isso que Deus disse para Isaías naquele dia. Ou seja, Deus tem a incumbência de fazer as coisas acontecer. Se o pastor Benedito tivesse aqui, ele lembraria do que ele disse na última quarta-feira. Foi Deus que fez isso. É Deus que faz tudo, querido. Todo projeto emana de Deus. Todo projeto vem de Deus. E quando Deus tem um projeto, diz a Bíblia, que jamais os seus planos poderão ser frustrados. Deus cuida de uma maneira muito saudável e consolidada o que ele escreveu. Resumindo, é bem provável que os rabinos, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei da época, tentaram com todos os esforços desvirtuar essa mensagem. Mas não foi o Ivaí que escreveu, e nenhum outro ministério, e nenhum outro pastor, nem mesmo o profeta Isaías que escreveu por si mesmo. Era a voz de Deus, e Deus não mente. O que ele diz que vai acontecer. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1000 anos. Se passaram então quase 800 anos, e aquele que parecia estar até então no anonimato, ainda que registrado nos pergaminhos e no cânon sagrado, mas todavia obscuro na mente de muita gente.
depois de quase 800 anos passado, a Bíblia, segundo Deus, que dirige todo o tempo, faz então acontecer. Glória seja dado o nome de Jesus. Interessante, bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar então, que muito tempo depois, um casal se encontra numa cidade pacata de Nazaré. Pacata, uma das menores ali da Galileia. A pequena Nazaré. Esse casal era como eu e como Sônia, talvez, que os caminhos se cruzaram um dia. O amor estava no ar. E aquilo que aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Evandro, né, com o pastor Sinara, com o Júnior, e todos aqueles, com o Pedro, e todos aqueles que são casados, com você também, né, Lucas? E todos aqueles que são casados sabem que isso acontece. Chamamos de química do amor. É quando a gente olha para alguém, e quando eu vi aquela morena na minha frente, eu falei assim, gostei dela, viu? Era ela. E é assim, não é isso? É aquela química que você sabe muito, eu também sei muito, quando os caminhos se cruzam. Dentro da mitologia grega, poderia ser até o Cupido, que teria atingido os corações daquele casal. Mas não era nada disso, viu, querido? Não tinha mitologia ali. Era a boa mão de Deus, separando e conduzindo aqueles que ele já sabia de antemão, de muito tempo atrás, quem seria o doutor, quem seria o guardião, quem poderia estar nessa missão tão importante de aceitar o desafio de ser o pai aqui na terra e do seu filho lá no céu. Glória seja dado o nome de Jesus. Isso passou por muito tempo, queridos, e foi então que eles se conheceram. E eu queria ter tempo para falar disso, que é romantismo, né? Que eu imagino que como ser humano é igual eu, temos o mesmo DNA, sentimos a mesma coisa, sabemos quando gostamos de alguém e quando Deus está no controle. A Bíblia diz então que logo, logo, bendito é o nome de Jesus, logo, logo, Maria e José, então, ficam desposados. Desposado é um sentido mais forte do que o nosso noivado aqui no Brasil e em qualquer outro lugar. Desposar é como se fosse um casamento oficializado ali, porém isento de poder ter umas relações mais íntimas. Mas tanto o contrato, tanto a relação de família, e toda a reverência, o respeito mútuo, aquilo ali já existia quando a Bíblia fala que estava desposados ali. Ou seja, eles eram casados, porém, só faltava mesmo uma última etapa que seria, então, a condição de um relacionamento mais íntimo com eles. Isso seria o tempo certinho para que o noivo pudesse, então, construir a sua casa, fazer os seus arranjos, o dote já tinha sido pago, e agora ele poderia, né, aquela alegria do noivo de poder trazer a sua noiva e fazer aquilo que qualquer casal sonha quando está em período de casamento. O dia mais desejado, que é poder as núpcias, o dia do casamento. José sonhava com isso, querido. José sonhava com isso. E quem é casado sabe disso. Assim como eu e como Sônia, que trabalhamos muito no nosso período de noivado, queremos conseguir os arranjos, os enfeites, os convites, todas essas coisas que embelezam esse dia. Eu imagino que também José fez isso. Nós podemos ler isso em Lucas 1, de 26 até o 35. Mas interessante, querido, é que Deus, então, ele resolve entrar de uma forma mais direta nesse relacionamento. E foi nessa hora, então, que o desenrolado plano de Deus oferece mais um capítulo. Lucas, a altura do primeiro versículo, de 26 até o 38. Hoje eu vou ser rápido, mas eu vou ler um pouco de Bíblia hoje, viu? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel de Nazaré, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Maria, na minha tradução diz, bendita entre as mulheres. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando, o que poderia então ser essa saudação? Mas o anjo lhe disse, não temas,
Não tenha medo, Maria, você é agraciada por Deus. Você ficará grávida, parece uma ordem imperativa, e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Até porque Manuel é um título, o nome é Jesus. Manuel é apenas um título. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reinado nunca mais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: mas como vai acontecer isso, sendo que eu sou virgem? O anjo lhe respondeu: o Espírito virá sobre o poder do Altíssimo e te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será o Filho de Deus. Também, ou seja, uma comprovação mútua, a sua parente, a tia Isabel, terá um filho na sua velhice, que dizia ser estéril. Ela já está no 6º mês. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: eu sou sua serva. Aquilo que a pastora pregou domingo. Aleluias. Eu sou sua serva. Ser serva não é fácil, querido. Eu sou sua serva. Que aconteça comigo conforme a palavra. Então o anjo deixou. Chamado para obedecer à vontade de Deus. Sempre foi um desafio. Essa postura de obedecer à vontade de Deus sempre foi um desafio. Isso abalou a estrutura desse casamento. Na verdade, foi uma revelação impactante, única, para uma pessoa que talvez, na sua simplicidade, na sua humildade, ficasse ali pasmada e aterrorizada com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas é claro que a presença de Deus, eu vou falar disso mais um pouquinho, nunca é igual eu estou falando, nunca é da maneira como eu estou tentando falar nessa igreja aqui essa noite. Eu posso tentar falar de uma forma mais natural, literária. Eu posso pular, igual muitos pentecostais tentam fazer, mas eu nunca vou conseguir chegar ao extremo de dizer o que na verdade é a poderosa presença de Deus. É só quem conhece, é só quem provou já. Obrigado. É só quem provou, é só quem conhece, tanto na pele e no espírito, o que é sentir a poderosa presença de Deus, mesmo num culto fragmentado igual esse, por exemplo. Somos acostumados com casa cheia, somos acostumados com multidões ao nosso redor, e isso transmite para a gente uma sensação muito melhor, às vezes, pelo amigo que está do lado, a casa, aquela coisa toda. Mas nunca foi isso, nunca foi isso. Quem prova o Evangelho, conhece do Evangelho, sabe que nunca foi por quantidade, nunca foi por quantidade. E num culto como esse, que a aparência da simplicidade toma conta de tudo, às vezes falta muita coisa no sentido físico. Olha, eu tenho para mim, nesses 44 anos de igreja, que é a hora que o céu mais espera de nós, é a hora que o céu mais coopera conosco, porque ele vê o meu esforço, o teu esforço, longe de holofote, qualquer coisa dessa forma. E para mim, que já sou acostumado tantos anos em culto de Natal, vendo o povo viajar, né? Preparações fora daqui, ceia, comida, vestidos de nobreza, aquela coisa toda, é muito entender o valor de poder estar num culto como esse, sentir o que é mais sagrado entre os céus e a terra. O que é, irmão Ivaí? A poderosa presença de Deus, viu, queridos? A poderosa presença de Deus. Isso é muito bom. Maria, então, ficou impactada com aquilo. Mas agora o pior, no sentido, estava para acontecer. Vamos colocar na cabeça de José agora? Ele não tinha visto essa revelação. Ele não tinha ouvido essa revelação. E para ele as coisas seguiam numa norma tranquila. Eu estou me preparando, eu vou casar no final do ano, eu estou arranjando tudo, Maria está do lado dela, eu estou do meu lado, e as coisas vão seguindo aqui. Mas de repente, querido, a Bíblia não fala como, mas eu imagino que aquilo foi uma notícia aterrorizadora, né? José, o anjo me concebeu e eu estou grávida. O anjo me concebeu e eu estou grávida. Imagine, José,
que não tinha ouvido essa revelação, que estava fazendo tudo certinho, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo, submisso, reto, fazendo tudo certinho, da maneira certinha, conforme manda lá. E agora, de repente, Maria aparece com ela, talvez não tivesse aquela metamorfose ainda de mulheres, vendo? Porque isso é muito bom falar nisso. Quem é pai, pastor Evandro, sabe disso. A mulher, muitas das vezes, ela se transforma pelo vento que cresce, mas o homem é na cabeça. Se a gente pudesse mostrar como a nossa cabeça cresce no período de quando estamos para ter um filho, do que preocupamos, do que passamos, como será, quem fará, essa coisa é muito, mas o homem em si não aparece, porque a cabeça não cresce, só nas mulheres. Talvez ela não tivesse assim naquele dia, mas a mensagem era, eu estou grávida. E agora esse homem? O que fazia? A certeza, Júlio, é que ele não era dele. Ele tinha certeza que não era dele. E agora, dentro do lado humano, machista, homem, ele poderia pensar 1 milhão de coisas. A história diz um tanto de coisa que diz que até Jesus é filho de um homem chamado Pantera. Uma coisa absurda. Ele poderia ter imaginado tudo. Mas, olha a escolha de Deus. É aí que eu me prendi dentro dessa palavra. A escolha de um homem certo, para uma hora certa. Ele não escolheu um João Ninguém da vida, ainda que para Deus não existe isso, mas ele escolheu alguém que sabia o que tinha dentro do coração. Um homem que Deus conhecia o coração dele e sabia o que poderia estar pela frente. A Bíblia vai mostrar, em rápidas palavras, que aquele homem talvez dormiu naquela noite perturbado, porque a intenção dele era separar e deixar Maria secretamente, de maneira que talvez nem mesmo Maria soubesse que ele estava indo embora. Mas era a solução. Para não acabar com a vida de Maria, provavelmente essa seria a primeira saída dentro de uma lógica. Por quê? Só ele tinha o poder de acusar Maria. Só ele tinha o poder de apontar o dedo para Maria, mais ninguém. E se ele fizesse assim pela lei, automaticamente a morte estaria pela frente simultaneamente. É claro que ela seria apedrejada. A coisa era tão grave que nem sequer ele mesmo poderia ter feito aquela relação com Maria. Era errado aquilo, e ele preservava isso porque queria tudo ali dentro do padrão de Deus. Agora imagine a cabeça desse homem tentando dormir, tentando entender o que poderia acontecer. A gente tem que se prender, numa noite como essa, não só pelo nascimento de Jesus, que é maravilhoso, lindo, excelso, não há igual, mas das pessoas que fizeram parte desse plano, que é como eu e como você, que tem o mesmo sentimento, que tem o mesmo coração, que tem os mesmos pensamentos, que poderia estar vivendo o mesmo quadro, se o anjo falasse não com José e sim com você, não com Maria, mas com a sua esposa ou futura namorada. Era isso que eu me prendi nessa palavra esse ano. Interessante, queridos, que o anjo sabe como faz. E é claro, somente Deus para fazer essas coisas, vendo? Porque para Deus nada é impossível. E aonde eu não consigo ir, aonde pastor nenhum consegue chegar, missionário e outros não conseguem chegar, Deus chega lá. E naquela noite perturbada, talvez, o Senhor revela através de um anjo, José, não tema em receber Maria como a tua esposa, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Ele será grande, ele será o Filho de Deus, o Filho de Jacó, ele salvará a nação de Israel. Olha, interessante, querido, se fosse para falar nisso e tecer comentários, haveria pano para manga, mas o que mais me prende nessa palavra é porque no acordar de José, o coração já foi mudado. Olha que interessante isso. Não precisou, igual muitas das vezes, pastor Evandro, eu vou usar mais ele, temos culto na terça, temos culto na terça, era lá na outra igreja, temos culto na quarta, temos culto no domingo, vamos ter culto pelo domingo, temos uma série de cultos, batismo, mas mesmo assim ainda somos limitados para conhecer as coisas de Deus. Somos tão duros em relação a aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O maior desafio nosso é aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Esse sempre foi o maior desafio meu. Aceitar a soberana vontade de Deus na minha vida. Mas José,
parece que foi tão rápido, de uma noite para outra, o coração dele mudou, a mente mudou, o pensamento mudou, e a Bíblia vai dizer então, Lucas, que ele aceitou Maria como a sua esposa. Glória seja dado o nome de Jesus. Isso mudou muito, querido. Isso mudou muito ali. E já estou terminando. O que mais me prendeu também é a razão, às vezes, do silêncio valer mais do que 1000 palavras. Eu não achei na Bíblia nenhuma palavra de José. Eu não encontrei na Bíblia nenhuma palavra de José. Nenhum questionamento que sim ou que não. Eu não encontrei. Ele não reivindicou nada. O seu silêncio me comove. O seu silêncio mexeu comigo. Tem tantos personagens da Bíblia que já falaram tanta coisa. Tem um que Deus precisou até selar ele e fazer ele ficar mudo, Zacarias, porque ele poderia falar bobagem. E enquanto João Batista não nasceu, ele não abriu a boca. Ele ficou mudo, porque Deus selou a boca dele. Mas aqui nós encontramos o silêncio de José, que cobre, às vezes, mais do que 1000 palavras. Nunca foi por falar tanto, querido. Nunca foi. A Bíblia vai falar isso, então. Interessante, queridos. Glória seja dado o nome de Jesus. Mas era preciso que essas coisas acontecessem, então, dentro do que a palavra fala. Belém, e eles estavam agora onde? Na Galileia, em Nazaré. A Bíblia não discorre muito o que aconteceu, a não ser uma viagem que ela faz para Isabel, provavelmente o tempo maior de crescimento. Mas a Bíblia logo diz que, de repente, talvez ele acelerou o tempo, não quis fazer as formalidades do casamento, preferiu obscurecer tudo aquilo ali e diminuir tudo aquilo ali, os seus sonhos, pela situação, porque Nazaré era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. O que isso não poderia trazer para Maria e tanto para ele? Logo, logo a Bíblia vai falar então, que mais uma vez, Deus dirige os seus planos. Era para ser Belém, não Nazaré. E de repente levanta um homem que não tinha nada a ver na história, César Augusto, o imperador. Ele então, pela primeira vez, faz um recenseamento. Isso é fácil de explicar. Quanto mais dinheiro, quanto mais gente, mais dinheiro. Quanto mais gente, mais dinheiro. Então o recenseamento iria trazer isso a uma totalidade, que ele ia fazer a soma. Quanto eles teriam? Mais dinheiro. Então ele criou esse recenseamento. Aqueles que deveriam ir na sua cidade de origem. E foi nessa hora agora que Maria e José, porque José era de Belém, sai agora a caminho de Belém. Uma viagem, querido, de 156 quilômetros, que gastaram no mínimo de 4 dias normal a 10, no período difícil, de montanha, de escalada, de chuva. Vem comigo agora na mensagem. Imagina uma mulher grávida, a ponto de ganhar menino, numa montaria de animal. Eu não sei se a Bíblia fala que foi na montaria, mas digamos que sim, pelo que já fomos ilustrados, numa montaria de animal, guiada por um homem, ali, até chegar a Belém. Você que talvez já deu luz a filho, sabe, os últimos momentos, aquela delicadeza do corpo, a sensibilidade, tudo aquilo influi, mas quando aceitamos a soberana vontade de Deus, a gente não impede, não toma por sacrifício, não existe hora, não existe minutos que a gente vai contabilizando para chegar no culto ou qualquer coisa desse jeito, não. Que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa, não importa. Quando a gente não faz a nossa contabilidade em relação a servir a Deus, ela não mediu o sacrifício, eu chamo isso de entrega total. Quando entregamos totalmente, quando entregamos, é muito difícil entregar totalmente igual a esses casais, mas a gente pode pelo menos se esforçar, a gente pode pelo menos esforçar por uma entrega maior a cada ano. Vou explicar agora, já estou terminando, o que é Natal para mim. Interessante, querido, chega a Belém, não diz que é na mesma noite, que chegaram a Belém ali e ela já foi logo ganhando. Mas o certo é, Deus agora resolve fechar o seu capítulo,
que há muitos anos atrás foram escritos por Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14. Uma virgem conceberá. E naquela noite, quando os nobres dormiam, César Augusto, o grande Herodes, e muitos outros daquela cúpula, e muitos dormiam naquela noite, Deus então resolve agilizar o seu plano, que até então estava escondido no anonimato de muita gente, que tinha criado uma confusão tamanha na cabeça de muitos aqueles que queriam distorcer a palavra. A Virgem concebeu. A Virgem concebeu. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. O dia mais lindo da história, o dia mais lindo da história, querido, o dia mais lindo, que provavelmente deveria ser o meu, é o meu aniversário. Jó não pensou desse jeito. Ele queria que fosse até um aborto. Mas o nosso aniversário é o dia mais lindo, não é isso? A família reunida, os parentes, os presentes, aquela coisa é lindo para nós. Aquilo foi o dia mais lindo da face da terra. Era o projeto de Deus. E quando João escreveu sobre isso, parece que ele escreve no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de São João. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Essa terra que claro, não merecia tanto, essa terra que não tinha capacidade nenhuma para receber aquilo que era a maior riqueza do céu, aquilo que enfeitava o céu nos seus dias lá na glória. Um dia eu estive olhando uma formiga, levanta, pastor, se estiver na hora de acabar aqui. Um dia eu estive olhando uma formiguinha e eu tentei cercar ela o tempo todo, cercando aquela formiga e persegui ela. Coisa parece que é aqueles que não têm o que fazer. Segui ela o tempo todo cercando ela, até que ela entrou num lugar e eu não pude mais a ver ali. Aí eu pensei, se eu pudesse entrar nesse lugar, mas eu não podia, eu era grande demais para cercar aquela formiguinha naquele lugar. Deixa eu te dizer, Jesus fez muito mais do que isso, querido. Porque talvez se eu descesse naquele lugar, seria a natureza com a mesma natureza aqui da terra. Jesus não era daqui. Jesus não era daqui, querido. Ele era divino, ele era excelso, ele era puro, ele era santo. Ele não era daqui. Ele não precisava ter feito nada disso não, querido. Quando a palavra diz, João 3,16, que a gente acostuma, né? Até muitos tentam banalizar essa palavra, porque Deus amou, que deu o seu Filho. Meu Deus, glória seja dada o nome de Jesus. Ele não precisava, querido, ele não precisava, mas ele viu esse dia de hoje, 2025, ele assistia esse culto na eternidade, ele assistia tudo isso que está acontecendo aqui e aí fora na eternidade, e saberia que um dia haveria um povo que ia ouvir essa palavra, voltar-se para ele e entender, o maior projeto de Deus para nós, para a humanidade, foi enviar o seu Filho Jesus a esse lugar. Era preciso nascer, tanto o homem como Deus. Queria ter tempo para explicar sobre isso. Interessante, queridos, bendito seja o nome de Jesus. Então, foi nessa hora então que o Verbo se fez carne. Isaías, quando quis falar sobre isso, ele diz lá no capítulo 9, versículo 6, porque um filho vos nos deu, viu? Porque um menino vos nasceu, e um filho vos nos deu. O seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ageu, quando quis falar sobre ele, no capítulo 2, versículo 7, falou assim, ele será o desejado de todas as nações. E Daniel, quando quis falar sobre ele também, foi o que a pastora pregou domingo. Aquela pedra que foi lançada sem a ajuda de mãos, que atingiu nas pernas e nos barros ali, daquela estátua que representa todos os reinos do mundo. Uma pedra que esmiçoou e foi levado pelo vento todo aquele movimento de reinos. Mas aquela pedra se tornou grande. Grande, igual o Lucas cantou. Grande, 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 grande. Glória seja dado o nome de Jesus, que não enche só a terra não, enche também o céu, viu, querido? Uma pedra que enche a terra e que enche o céu. Glória a Deus, queridos. E para finalizar, bendito é o nome de Jesus.
O que é Natal para mim? Natal para mim significa muita coisa em si, mas o que eu entendo é uma mudança melhor. Há quantos anos eu venho ouvindo Natal? Há quantos anos eu sei o que é Natal? Mas sabe o que Jesus espera de cada um de nós no Natal, até o pessoal que está aí fora? Que sejamos melhor a cada ano. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, já incluindo o plano da salvação, mas que eu possa ser melhor no ano que vem. Não adianta luzes vermelhas, muita gente, igual lá, por exemplo, em Blumenau, a maior casa do Brasil, iluminada com tantas luzes que você perde até de vista. Não adianta fachada de casa, varanda, catedral, tudo isso, encenação. Nada a ver, querido, nada a ver. Se essa luz verdadeira não brilhar em nossa vida, para que nós possamos refletir a glória dele para outro, precisamos ser melhor. Esse é o sentido do Natal. Eu tenho que ser um melhor marido o ano que vem, eu tenho que ser um melhor filho o ano que vem, eu tenho que ser um melhor amigo o ano que vem, eu tenho que ser o melhor em tudo o ano que vem. Por quê? Porque eu sei o que é Natal. Eu já sei o que é Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Porque quando eu era menino, eu esperava bicicletas e ganhar presentes, e já gostava porque terminava o ano letivo, que eu sempre tinha uma dificuldade, aquelas horríveis provas de matemática e português. O meu boletim era um sufoco tremendo, eu tremia mais do que os atleticanos em final de campeonato. Sofria demais com aquilo. Mas quando chegava o Natal, a perspectiva de presente. Mas um dia tudo parou. E aí, quando jovem, o meu negócio era um tênis novo, uma roupa de grife, e saía ostentando tudo que eu tinha direito, porque eu já trabalhava e conseguia pagar aquilo que eu tinha. E numa noite como essa, o que não faltava era uma balada para me ir e desfrutar de tudo aquilo ali, com dinheiro no bolso, sapato, roupa nova, aquela coisa, ostentação puro. Até no dia, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu conhecia as igrejas, e eles me falaram acerca do verdadeiro sentido de Natal. De lá para cá, isso veio amadurecendo paulatinamente, a cada ano. Meus filhos sofreram muito com isso, porque muitas das vezes, pastor, faltou presente. Muitas das vezes, eu não fazia igual todo mundo faz. Não é porque eu sou contra eles, é porque eu entendia de forma diferente. Porque aí fora é o seguinte, se o menino ganha uma bicicleta, um carrinho, ou qualquer outro presente, foi Papai Noel que deu. Mas quando o pai não pode dar, seu pai não te deu nada, não? Seu pai não te deu nada, não? Não é assim, Lucas? Se ganha uma bicicleta, foi o Papai Noel que deu. Mas se não ganha, seu pai não teve coragem de não te dar nada, não? Tudo isso existe aí. Aí eu fui aprendendo mais e mais. Tem muito ainda que aprender. Eu queria viver igual Matusalém, portanto, diante para aprender melhor o sentido do Natal. Mas que tudo isso possa nos ajudar numa noite como essa, a entender. Glorificado seja o nome de Jesus. Aqueles que se colocam diante da soberana vontade de Deus e que agrada a Deus num dia como esse. Foi para isso que ele nasceu. Glória a Deus. E para finalizar mesmo, olha o que os anjos fizeram. Eles ensinaram a gente duas coisas. Primeiro, eles ensinaram a gente a glorificar, junto com os pastores lá. Ensinaram a gente a glorificar. Em segundo lugar, eles ensinaram a gente a louvar. Os anjos fizeram isso aqueles pastores. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. Essa era a palavra, glorificando a Deus. E o último, eles ensinaram a gente a louvar a Deus. Aquele coral bonito de anjos celestial cantando naquela noite linda e maravilhosa sobre aquela estrela que brilhava no lugar certo, na hora certa, refletindo a glória de Deus ali naquela simples manjedoura onde Jesus nasceu. Os pastores, até hoje fazem isso, saiu correndo anunciando, e é por isso que tem essa igreja Missão Live, para anunciar o verdadeiro sentido do Natal. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, queridos?